é um sacrifício perfeito, que transforma a tua vida, que te dá alegria, te dá paz, te dá vida eterna. Entenda isso. E venha a Cristo nessa noite. A porta vai fechar, queridos. Jesus está voltando. Os acontecimentos estão mostrando isso. Não se engane. Não perca tempo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bom, irmãos, estarmos mais uma vez na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade, porque só Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 18. Antes de fazermos a leitura, quero agradecer a Deus e registrar a presença da minha amada conosco e o meu filhinho, que estão aqui para cultuar ao Senhor junto conosco. A irmã Carminha disse: hoje o senhor está completo. Eu digo: estou. Hoje eu estou completo, para a glória de Deus. Vamos ler, queridos, em nome de Jesus. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz a comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque, depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor:
Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém? Queridos, hoje é um culto de Santa Ceia, é uma festa. Amém? Na verdade, todos os dias na presença de Deus é festa, mas hoje nós relembramos o sacrifício de Cristo no Calvário. E a palavra do Senhor diz que todas as vezes que nós participamos desta celebração, nós estamos anunciando a volta do Senhor Jesus. Estamos anunciando que Cristo morreu no Calvário e estamos anunciando que Ele vai voltar. Amém? Quantos aguardam a volta do Senhor Jesus? Glória a Deus. E esse texto que o Senhor colocou em nosso coração fala exatamente do sacrifício perfeito. Se eu fosse dar um tema, eu daria o sacrifício perfeito e eficaz. O livro, a carta aos Hebreus, dentre outros assuntos, trata especialmente da comparação entre a antiga aliança, que era feita através de sangue de animais, e a nova aliança, que é feita através do sangue de Jesus vertido no Calvário. O sangue que Jesus derramou por mim, o sangue que Jesus derramou por você, o sangue que Jesus derramou por toda a humanidade. Então essa carta aos Hebreus trata especialmente dessa questão, e esse texto em especial fala exatamente sobre a diferença de uma aliança para a outra aliança. O primeiro versículo que nós lemos, nós não vamos falar versículo por versículo, mas vamos tentar resumir ao máximo para usarmos o mínimo de tempo possível. Fala que as coisas que aconteciam antigamente na aliança antiga, quem já leu o texto, a carta aos Hebreus por completo, vai entender, claro, de uma forma melhor aquilo que nós estamos falando. Mas todas as cerimônias, todos os cerimoniais que haviam no Antigo Testamento eram sombras, ou seja, apontava para Cristo que depois de muitos séculos viria. Cada sacrifício daquele representava algo que iria acontecer no Novo Testamento. E o texto diz que a lei era a sombra dos bens futuros, não era a imagem exata das coisas. E no decorrer do texto nós vamos entender que por que eram apenas sombras e não era algo exato, porque todos os dias, todos os meses, todos os anos era necessário repetir aquele sacrifício. O sacerdote oferecia sacrifício pelos pecados do povo. Então, diariamente ele tinha que entrar ali para oferecer sacrifícios por si mesmo e também pelo povo. E aquilo era algo repetitivo. Em alguma tradução tem a palavra transitório. Era algo transitório, era algo momentâneo, era algo que precisava se repetir. Era algo que resolvia a questão momentaneamente, mas logo em seguida era necessário repetir aquele sacrifício, porque aquele sacrifício não era eficaz, porque aquele sacrifício não resolvia o problema do pecado. Por isso, o texto diz que era algo transitório, que eram apenas sombras. Continuamente se oferecem cada ano, porque também, além do sacrifício que era feito pelo sacerdote, que entrava no lugar santo,
Havia um sacrifício anual que era chamado o dia da expiação, que era aquele dia em que o sumo sacerdote, ou seja, o maioral dos sacerdotes, para simplificar e um melhor entendimento, o chefe dos sacerdotes, o sacerdote principal, uma vez no ano, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. Mas mesmo assim, mesmo o sacrifício sendo oferecido pelo sumo sacerdote, pelo principal dos sacerdotes, mesmo assim, precisava ser repetido e não conseguia aperfeiçoar. O versículo 2 diz que se fosse perfeito, eles teriam deixado de oferecer. Se fosse algo que resolvesse o problema, eles teriam, a pessoa ia lá, o sacerdote oferecia aquele sacrifício, ou o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, e nunca mais eles precisariam voltar ali para repetir aquele sacrifício, porque teria sido algo perfeito e eficaz. Mas se precisava repetir, não era perfeito, não era totalmente eficaz, era algo momentâneo. Então cada ano se lembrava do pecado. Esse ano iam lá. Vamos dar um exemplo. Dia 1 de dezembro de 2024, se oferecia o sacrifício. Quando fosse dia 1 de dezembro de 2025, estava lá o povo pecava, e ia lá novamente para o sumo sacerdote oferecer sacrifício de novo. E assim ia repetindo. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Era impossível o sangue de animais tirar pecado, purificar as pessoas. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O texto já começa a falar de Cristo. Sacrifício não quiseste, mas corpo me preparaste. O Senhor Deus preparara Jesus Cristo, diz a palavra, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Cristo já estava preparado para entregar a sua vida. E o que eu acho extraordinário é que algumas pessoas pregam e falam, mas Cristo, Ele foi morto, Cristo, mataram Jesus, e Ele morreu pelos nossos pecados. Sim, Ele morreu. Precisava Ele ser perseguido, precisava ser preso, precisava sofrer, porque a palavra diz que tudo isso iria acontecer. Mas há um detalhe especialíssimo. João capítulo 10, versículo 17, o próprio Jesus diz, ninguém toma a minha vida. Coloca aí, por favor. João 10, 17. Deixa eu ver. Isso mesmo, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não morri simplesmente porque alguém quis matar-me, porque alguém me perseguiu, porque alguém quis tirar a minha vida, porque alguém me perseguiu porque eu sou o Messias, o Filho de Deus. Não foi simplesmente por isso. Ele se entregou porque Ele deu espontaneamente a sua vida. Louvado seja Deus. Você deveria glorificar ao Senhor, porque Ele deu espontaneamente a sua vida por mim,
por você, por toda a humanidade. Mesmo nós vivendo em pecado, nós vivíamos distante de Deus, o mundo vive distante do Senhor, mas o Senhor o ama, o Senhor entregou a sua vida no Calvário para libertar, para salvar a todos. Ele nos amou. Louvado seja Deus. Ele nos ama. Espontaneamente, foi algo espontâneo. Voltando a Hebreus, sacrifício e oferta e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. O que o texto está dizendo? Mais uma vez, confirmando, reforçando que os sacrifícios que eram feitos na lei não resolveram o problema do pecado. Ainda existe hoje pessoas, instituições querendo viver pela lei, pregando a lei, mas a lei é imperfeita. Os sacrifícios do passado, os sacrifícios do próprio tabernáculo, apenas apontava para Cristo, mas eram imperfeitos. Precisava vir o perfeito, precisava vir o sumo sacerdote eterno, aquele que faria um único sacrifício. E esse sacrifício seria válido por toda a eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que esse texto está dizendo? Falando exatamente das duas alianças. Tira aquele sacrifício ineficaz, aquele sacrifício incompleto, aquele sacrifício imperfeito, e agora traz um segundo, que é o eficaz, o perfeito, o permanente. Não é mais transitório, não é mais momentâneo, agora é um sacrifício perfeito. A partir daquele momento, todo aquele que vier a Cristo é salvo, todo aquele que vier a Cristo é liberto, todo aquele que vier a Cristo vai encontrar paz, todo aquele que vier a Cristo vai encontrar alegria, todo aquele que vier a Cristo vai encontrar a verdadeira razão de viver, porque esse sacrifício é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E este que fez o sacrifício perfeito está aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Esse que fez o sacrifício perfeito, esse que se doou, que a Bíblia o trata como o sumo sacerdote eterno. Aleluia. Ele não, como sacerdote, ele não pegava a vítima, o holocausto, o animal para oferecer. Agora é diferente. O sacrifício perfeito, ele é o próprio sumo sacerdote, e ele é o próprio sacrifício vertido, imolado na cruz do Calvário. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, o Cordeiro era algo momentâneo, não tirava o pecado, não resolvia o problema, mas João, que veio falar de Jesus, que veio anunciar Jesus antes que ele viesse, quando Jesus entra, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus, este é o sacrifício perfeito, esse é o Cordeiro preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício perfeito, o sacrifício eficaz. Então disse: eis aqui venho para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo. Veja o detalhe do versículo 10. Põe aí, por favor. Após a última vírgula, leiam aí essa frase.
Só escutei Marcelo. Após a vírgulazinha, tem dizendo o quê? Feita uma vez. Oblação, ou seja, sacrifício. Oferta. Feita uma vez. Não vai mais se repetir. Não precisa surgir outro. Tem surgido por aí uns pés rapados dizendo que são Cristo, mas Cristo só tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está aqui hoje para receber louvor, glória, honra, adoração, majestade, porque só Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Feita uma vez. Não precisa repetir. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Ameniza ali, aquele momento, e depois volta, tem que repetir. Mas o de Cristo não. Versículo 14. Já estou terminando, viu, irmãos? Hoje a mensagem vai ser recorde. Porque com uma só oração, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. Com uma só oração, aperfeiçoou para sempre. Não é preciso, não vai haver. Depois do o sacrifício de Cristo, é um sacrifício o qual antes nunca houve igual, depois jamais haverá. É o sacrifício único. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um sacrifício que foi feito há mais de 2000 anos, é eficaz hoje. Se você que está aqui nessa noite, que tem vivido uma vida triste, tem vivido uma vida distante de Deus, não tem tido alegria, não tem conseguido dormir, tem uma angústia dentro de você que você não sabe explicar o porquê, nada de tão grave aconteceu, nenhuma situação impactante aconteceu, mas você não tem paz, você não tem alegria, você vive uma vida triste, você não tem razão de viver, você acorda e reclama, porque não sabe o que fazer. Mais um dia, que coisa chata. Eu quero dizer para você, deixa Jesus entrar no teu coração, que você vai acordar todos os dias e vai dizer, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu me deste a oportunidade de mais um dia de vida. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Cristo é alegria permanente. Louvado seja o nome de Jesus. Depois que Cristo me recebeu, a gente diz depois que eu recebi a Cristo. Eu gosto de dizer o contrário. Depois que Cristo me recebeu, porque eu não servia para nada, mas mesmo assim, Cristo, de braços abertos, me amou, me recebeu, me restaurou, me deu alegria, e hoje Ele está aqui, de braços abertos, para receber você. Não importa quem é você, não importa qual é a vida que você tem levado, não importa quais são os seus pecados, não importa quem é a tua família, não importa qual a tua condição social, não importa que cor você é, não importa nada. O que importa é que se você vier a Cristo, Ele está de braços abertos para te receber. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o teu sexo, nada importa. O que importa é que o sacrifício eficaz, permanente, já foi feito no Calvário. E o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário tem poder para te purificar hoje.
O sangue de Jesus Cristo vertido no Calvário tem purificado a igreja todos os dias, porque sem Ele, sem a graça, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nada. Ah, pastor, mas vocês não são mais pecadores? Sim, somos pecadores, mas agora eu não preciso mais de um sacerdote. Não preciso de um sacerdote, deixa eu explicar, nos moldes do passado, porque hoje os pastores, homens de Deus, representam um sacerdote. Mas eu digo nos moldes antigos, que se eu pecasse, eu precisava ir até o sacerdote, levar um animal e ele sacrificar para pedir perdão a Deus por mim. Não, a Bíblia diz que quando Cristo morreu no Calvário, quando Cristo entregou a sua vida por mim e por você, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Se eu pecar hoje, e todos os dias nós pecamos, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que quem disser que não peca, está mentindo, é mentiroso. Mas é que nós não temos prazer no pecado. Eu digo que o pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Mas ele não tem prazer. Mas quando esse acidente acontecer, quando eu errar, quando você errar, nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa a minha vida, tem misericórdia de mim, pecador, restaura a comunhão comigo, não tira de mim o teu Espírito Santo, volta, Senhor, a abençoar a minha vida, me dá o teu perdão. E ele diz: filho, recebe o perdão, recebe graça, recebe misericórdia, porque eu te amo e não te quero ver distante da minha presença. Como Davi fez: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque quem vive na prática do pecado perde a alegria da salvação, perde o prazer de servir a Deus, o Espírito Santo se entristece. Mas Davi disse: não retira de mim o teu Espírito Santo, torna-me dar a alegria da tua salvação. E hoje nós temos acesso a Deus. Se você vier a Cristo hoje, eu garanto a você, a Bíblia garante, Ele vai mudar a tua história. E você não vai precisar fazer um novo sacrifício. No próprio Salmo 51, a Bíblia diz que sacrifícios... Deixa eu ver só esse texto para a gente ir finalizando. Salmo 51, esse não está anotado aqui, mas nós vamos localizá-lo. Salmo 51, 16 e 17. Porque ti não comprases em sacrifícios, ou seja, tu, Senhor, não tens prazer em sacrifícios. Sacrifícios não satisfazem o teu coração. Se não, eu os daria. Davi dizendo: se fosse sacrifício que resolvesse o problema, lembra que desde o começo a gente vem dizendo e mostrando que não resolve, mas Davi diz: se resolvesse, eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos, que se mate um animal, que se faça uma oferta. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você quer fazer um sacrifício para Deus? Alguém prega por aí, né? Faça um sacrifício, entrega o seu carro, entrega a sua casa. Não tiver muita coisa, entregue sua aliança. Faça qualquer coisa. Um sacrifício para Deus é um coração, é um espírito quebrantado. E o que é um espírito, um coração quebrantado? É aquele coração que diz: Senhor, reconheço que não sou nada. Reconheço que estou de pé, pura e simplesmente por tua misericórdia. Reconheço que sem ti, Senhor, eu estou perdido. Confesso que sem ti a minha vida é triste. Eu não tenho perspectiva.
eu apenas vou indo, estou sendo levado, não sei para onde, não sei como, tenho perspectiva nenhuma, estou vazio, Senhor, mas entra na minha vida, muda-me, molda-me, transforma-me. Eu reconheço a tua soberania na minha vida. Isso é um sacrifício que agrada a Deus. Você quer agradar a Deus hoje? Quebrante o seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Não deixe para amanhã. Isso é até um ditado popular. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Mas a Bíblia diz: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Por quê? Porque amanhã, quem aqui pode garantir que aquilo que você planejou para amanhã você vai fazer? Eu não sei nem se vou fazer o que planejei para daqui a pouco. Imagine amanhã. Hoje é o dia da salvação. Garante hoje um acesso na presença de Deus para a tua vida. Garante hoje um lugar no céu. No céu, pastor, sim, porque Jesus disse que foi preparar esse lugar para todo aquele, e Jesus diz mais: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. O que vem a mim, não é o que se acha certinho, não é o bonitinho, não é o arrumadinho, não é aquele que se acha perfeito, não. Qualquer um que vier a Cristo, ele recebe, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele salva o rico, ele salva o pobre, ele salva o preto, o branco, o colorido, o que não tem dinheiro, o que tem dinheiro, o que mora numa mansão, o que mora no baixo, o que mora no alto, o novo, o velho, não importa. Veio a Cristo, ele recebe. Louvado seja Deus. No céu tem lugar para todos, irmãos, porque o inferno não foi preparado, projetado para o homem, não. O lugar que foi preparado para nós foi o céu de glória. Mas para ter acesso ao céu, é preciso receber Jesus, ser recebido por Ele. E como eu sou recebido por Ele, pastor? Basta você reconhecer: Senhor, eu sou pecador, eu entrego a Ti a minha vida, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ter vida eterna. E ainda, Senhor, vou mais além: se eu não fosse feliz aqui, porque viu, irmãos? Quem recebe Cristo a bênção começa logo aqui. Mas ainda que não fosse aqui, tem um lugar de glória preparado para nossas vidas, preparado para todo aquele que vem a Cristo. O Senhor te trouxe aqui hoje para você ouvir esta palavra, para você ouvir que Ele te ama, para você dizer que o sacrifício do Calvário, feito na pessoa de Cristo Jesus, é um sacrifício perfeito, que transforma a tua vida, que te dá alegria, te dá paz, te dá vida eterna. Entenda isso e venha a Cristo nessa noite. A porta vai fechar, queridos. Jesus está voltando. Os acontecimentos estão mostrando isso. Não se engane, não perca tempo. É importante ter projetos, sim, mas primeiro procure andar na presença de Deus, como a igreja tem andado e procurado andar, mesmo com falhas individuais, eu me refiro. Como ser humano, todos temos falhas, mas na presença de Deus, Ele é o carpinteiro, Ele vai moldando, Ele é o oleiro, Ele vai moldando o vaso e vai fazendo da maneira que Ele quer. Hoje, o Senhor deseja salvar a tua vida, e eu quero perguntar se há entre nós alguém que entendeu essa mensagem. Pastor, eu entendo.
Eu entendo que eu preciso ter alegria, eu preciso ter vida eterna. Eu entendo que sem Cristo realmente eu estou perdido, mas eu recebo esse sacrifício eficaz, esse sacrifício permanente, perfeito. Eu recebo, eu entendo, e eu recebo Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Cristo, porque eu quero ter a vida eterna, porque eu quero ser feliz aqui, começar a ser feliz aqui e terminar lá na glória, para sempre, ao lado do Senhor. Há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu sei que há pessoas entre nós que ainda não fizeram a sua decisão, e o Senhor te recebe hoje. O sacrifício de Cristo é válido para a tua vida hoje. Ele é eficaz hoje. Ele transforma vidas hoje. Jesus liberta hoje. Jesus muda a história hoje. Jesus escreve uma nova história para a tua vida hoje. É só você vir a Ele. Há alguém do seu lado, querido, que ainda você identifica como alguém que ainda não fez a sua decisão? Fala com ele, fala com ela. Não é para você insistir, não é para você forçar, mas às vezes falta só uma palavra. Vem, você quer, eu vou contigo, faz um sinal, o Senhor te ama. Hoje pode ser a última oportunidade. E por que pode ser a última oportunidade? Porque Jesus pode voltar, ou eu posso ir, ou não. E de uma forma ou de outra, eu preciso estar em comunhão com o Pai, em comunhão com Cristo, para ter endereço certo. Louvado seja Deus, porque a palavra diz que depois da morte, segue-se ao juízo. Não adianta mais nada. Vela de 7 dias, de 30 dias, de 1 ano, de uma década, não adianta. A decisão é hoje. Alguém? Eu vou entregar a palavra, mas se você desejar, a porta está aberta. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Nessa igreja, não se insiste, não faz. O convite nós fazemos, a decisão é sua. Eu sei que a palavra que está sendo semeada hoje, a oração da igreja, é que haja tempo para ela germinar no teu coração. Essa é a nossa oração. Mas que o Senhor abençoe tua vida. Que o Senhor te dê uma nova oportunidade. E que você ponha no seu coração de vir mais vezes. Hoje eu estou meio... Vem outra vez. Quem te convidou hoje, faz uma surpresa para essa pessoa. Domingo que vem, diga, domingo passado tu me convidaste. Hoje, eu que quero ir. Eu vou contigo. E vai ser bênção para a tua vida. Amém, irmãos? Deus continue abençoando a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém?